Então, dando continuidade nessa terceira parte, eu parei aqui falando sobre a besta, que ela emerge no meio das águas, ou seja, emerge no meio da multidão. Então, tudo indica que João Paulo II ele vai aparecer como santo, como aquela pessoa que chegou e está fazendo, como eu posso dizer, foi ressuscitado. Mas, como está escrito, a ressurreição dele vai ser de mentira, não vai ser real, não vai ser o ser humano João Paulo II, que ele é polonês que nasceu um dia. Não, ele não vai ressuscitar. A ressurreição dessa besta que vai aparecer, ela é mentirosa. Mas quem está dentro do corpo daquela pessoa que é morta, que só vai estar usando, é como se fosse um zumbi. Pronto, bem colocado isso. A besta é como se fosse um zumbi e vai estar andando, vai ter um espírito lá dentro dela. E vai ser permitido, sim, que tenha um espírito maligno ali dentro e faça cura. E todo mundo vai ver a cara daquele homem e vai falar: não, é ele que é o santo que a gente queria. E ele vai emergir no meio da multidão. A multidão vai ficar maravilhada. Ele vai fazer um monte de curas, muitas curas, e vai ser permitido que as curas sejam reais, mas só que a ressurreição vai ser falsa. E esse povo, essa multidão vai ser a multidão que vai ficar. É a multidão do trigo, né? A segunda colheita, o trigo. Como eu falei no vídeo passado, o trigo tem que ser malhado. O trigo é um povo mais duro. Ele precisa passar pela grande tribulação para poder tirar essa casca. A casca do trigo é dura, por isso tem que passar. Mas a casca da cevada é leve, ela sai com sopro. Você aperta uma cevada assim na mão e assopra que a casca vai. Então, são povo de um coração sensível. Mas o povo do trigo é casca dura, então tem que passar pela grande tribulação. Mas será salvo, esse povo selecionado, tá? Então, nesse momento, eu tenho aqui um dizer muito interessante. É a multidão, e nesse momento do trigo, que vai chegar a segunda colheita, quando 144 mil for arrebatado, vai ficar a multidão de pessoas aqui que vai ser salva, que vai ser o povo do trigo, tá? E vai ter a multidão dos perdidos também. No meio da multidão dos perdidos vai ter esse povo do trigo que vai ser guardado e tudo mais. Vai ter um local para eles que a gente sabe que é o Brasil. Não é outro local, mas é o Brasil que vai acolher esse povo. E vai começar ali, a besta vai aparecer. Quando os 144 mil sair dessa terra, a besta aparece. Eu já tenho vídeos aí atrás falando, explicando tintim por tintim sobre isso, tá? Então só não vou repetir. Então a besta aparece e ele vai ter 7 anos. A besta e o anticristo, o próprio Satanás, vai ter 7 anos para poder reinar nessa terra. Vai ser o único tempo que o Criador vai tolerar todo esse engano que já se opera no mundo. Então, nos 7 anos dividido por 2 dá 3 anos e meio, tá? 3 anos e meio e 3 anos e meio, dá 7 anos. Nesse período de 7 anos, acabou os 7 anos, o nosso Salvador vem e destrói ele, e acabou o mundo, destrói todo mundo. Quem é salvo, quem não foi salvo, não vai ser mais, tá? Mas vamos falar de 3 anos e meio. O primeiro 3 anos e meio é o momento que a besta aparece. Ele vai perseguir o povo do trigo, ele vai perseguir essa multidão que está salva, ele vai saber quem é, vai marcar todo mundo, e esse povo do trigo não vai querer ser marcado e assim por diante. Aí depois dos 3 anos e meio para baixo, depois que tivermos 3 anos e meio, vai ter mais 3 anos e meio formando 7 anos, me acompanha. Aí vai aparecer o Satanás como presidente do mundo. Ele vai reinar, porque ele sempre quis se apresentar nesse mundo dizendo: eu sou o próprio Jesus, eu sou o próprio Salvador de verdade para vocês. E ele também vai curar, ele vai fazer a falsa paz e tal. Provavelmente nos primeiros anos, no ano 1, 1 ano e meio para frente vai ser só maravilha. Mas depois o mandato dele, como posso dizer, essa presidência do mundo inteiro que ele vai fazer, né? Todos os presidentes vão literalmente se agachar para ele, vai dizer: não, o meu país é seu, o meu país é seu, o meu país é seu. Todos os países vão entregar aos pés dele, isso vai ser permitido. E ali nesse momento ele vai trazer uma falsa paz, não vai ter guerra, não vai ter nada, todo mundo vai se marcar de boa. Nossa, agora chegou a solução. Mas o Salvador está para vir. Ele vai ser a falsa, ele que é a estrela da manhã. O Satanás, esse anticristo que vai aparecer nesse momento aqui, ó, nos 3 anos e meio para baixo, ele que é a estrela da manhã. Ele que vai dizer que ele está brilhando
que vai estar brilhando o dia, né? Mas na verdade depois vem a brilhante. Estrela da manhã é uma coisa e a brilhante estrela da manhã é outra. A estrela da manhã é o Satanás e a brilhante estrela da manhã é o Salvador, que é o Sol. E aí quando ele vem, ele já vem para julgar e vai ver todo mundo marcado, todo mundo ali já adorando ele. Então é nesses outros 3 anos e meio. Então esse momento aqui da água é um momento muito importante que é onde tudo acontece. É onde tudo acontece, é o momento da água aqui. Por isso que eu parei para falar um pouco sobre isso. E aqui, ó, aqui tem uma coisa bonita porque as pessoas falam assim, poxa, mas 144 mil vai ir e eles não vão passar por nenhum problema, não vão nem enfrentar a morte e tudo mais. Mas o ministério dos que ficam é maior do que o ministério dos que vão. Ou seja, esses que vão ficar aqui, essa grande multidão, né, essa multidão, perdão, o povo do trigo, eles vão fazer obras maiores do que as dos 144 mil, porque eles vão estar aqui dando água de beber à grande multidão. Água física, não, dando a palavra do nosso Salvador é água que limpa. Então esse povo do trigo, ele vai estar literalmente anunciando, se arrependam, vai ter muita gente aí na rua falando, se arrependa, olha, 144 mil já foram, agora é a gente, entende? Então eles vão fazer obras maiores, vão converter muita gente. Por isso que está escrito, o ministério dos que ficam é maior do que o ministério daqueles que se foram, dos 144 mil. Então vai ser uma honra. Por mais que esse povo vai passar pela morte, não tem problema, vamos ser salvos, as pessoas vão ser salvas. Mas vai ser um ministério muito maior. Vai ser um ministério mais bem visto, vamos dizer assim, pelo nosso Salvador, pelo nosso Criador também, porque vai converter muita gente. Muita gente que não estava em lado nenhum, não estava nem para lá nem para cá. Esse povo do trigo vai converter muita gente, por isso o ministério dele é maior do que o dos 144 mil. E aí a gente chega na uva. Aqui embaixo na uva, que é o momento já que o Satanás já vai estar fazendo guerra contra o Salvador nos céus. E a uva é o pessoal aí que é duro, que tem que morrer, literalmente tem que morrer. E aí está escrito aqui, última colheita para o fim, para que não entre gentios no milênio. Por quê? Porque o milênio ele é só para aqueles que têm o espírito do nosso Criador. Então, ali na colheita das uvas, vai ter muita gente que vai estar marcada, que vai ter muita gente que é ateu, enfim, muita gente que não acredita em nada, que vai estar nesse mundo direto. Então, vai ser o grupo da uva, onde o Criador vai colher o sangue, vai ser o dia da vingança. Então, para não entrar gentios no milênio, pessoas que não têm o coração circuncidado. Entende? Aqui tem mais, ó. O Salvador ele até fala o seguinte, mostrando que é o sangue mesmo, olha só. Eu pessoalmente pisarei o lagar da ira do Criador. O Salvador fala, eu vou descer e vou pisar. Quem vai destruir as pessoas aqui nessa terra é o próprio Salvador. Ele que falou isso, que ele pessoalmente vai descer e vai pisar o lagar da ira do nosso Salvador, nosso Criador. Entende? Então mostrando que é o quê? É o sangue. E nesse momento é o que está escrito que vai se cumprir, que o sangue vai bater na altura dos freios dos cavalos, ou seja, vai ser tanta gente morrendo que o sangue vai jorrar para tudo que é lado. Esse aqui é o momento que ninguém pode passar, tá? E o dia da vingança do nosso Criador, que está escrito em Isaías 61, que eu vou ler logo depois. E é isso aí. Muita informação, espero que não tenha ficado muito enrolado. Quem está acompanhando esse canal está vendo que eu venho falando muito desse arrebatamento, que eu venho falando muito disso para preparar o seu psicológico, preparar todos vocês que estão escutando, para que vocês se tornem esses 144 mil, para que não tenha que passar por essa grande tribulação. E se caso alguém aqui não for um dos arrebatados, que seja o trigo, mas não queira ser as uvas, porque as uvas vão ser esmagadas, e as uvas vão ser o povo que vai ficar aqui no domínio do Satanás. E o Satanás ele vai estar marcando todo esse povo das uvas. E ali, sendo marcado, não tem mais vez, porque literalmente você vai estar fazendo uma aliança com Satanás. E o Satanás vai dizer, eu sou a besta, e besta também são todos aqueles que estão marcados com o meu nome. Se eu sou a besta, então olha só quantas bestas também estão me seguindo. E aí o Criador Salvador vem e destrói todo mundo.
né? Porque essa é a promessa, porque o mundo tem que passar por um renovo, as pessoas têm que receber sua recompensa, e o Criador mesmo disse: eu não vou tolerar a iniquidade por muito tempo, como ele falou, mais de 120 anos. Que tem todo um cálculo aí que eu vou trazer, por que ele falou que não toleraria o ser humano, o homem, por mais de 120 anos. Não é 120 anos que nós devemos cumprir nessa terra. Tem como posso dizer, uma mensagem oculta através disso, que eu vou trazer nos próximos vídeos. Então, dando sequência ao que eu tinha falado lá dos 3 que testificam na terra e os 3 que testificam no céu, né? E eu queria trazer essa mensagem aqui que é muito linda, particularmente é muito linda, eu queria ler para vocês, que é o livro de Isaías 61 que eu falei, que fala do nosso Salvador, que ele estaria para vir nesse mundo e viria cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito do entendimento do nosso Criador. Porque todo mundo nessa época estava cativo na Babilônia. Eles estavam adorando Baal e o Criador estava irritado já não aguentava mais os hebreus sempre adorando Baal. Então teve uma promessa que um homem viria e renovaria tudo. Isso está escrito no livro de Yoshial. Yoshial é o nome verdadeiro de Isaías. Isaías é um nome inventado. Yoshial 61, do 1 ao 3. Vamos lá. Aqui eu trouxe todos os nomes que não tem blasfêmia nenhum, tá? Blasfêmia nenhuma. Então vamos lá. O espírito de Yahweh, o Altíssimo, está sobre mim. Isso é uma profecia do Salvador, que alguém iria vir cheio do espírito do Criador. Mas naquela época de Isaías, ninguém tinha o espírito do Criador, era cheio. Todo mundo estava procurando. Nossa, será que vai vir um Salvador? Cadê ele? Cadê ele? E aí Isaías jogou essa mensagem, que é linda demais. Vamos continuar. Olha só, vamos voltar. O espírito de Yahweh, o Altíssimo, está sobre mim, porque Iau me ungiu para anunciar as boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos. Olha que mensagem linda essa. Presta bem atenção. A proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Ou seja, eles estavam lá na Babilônia. Imagina você aí acorrentado, mulher tendo filho dentro da prisão, sabe? Tendo que adorar outro Deus, tendo que adorar Baal e adorar a imagem de Nabucodonosor. E o Criador vendo aquela desgraça o tempo inteiro, todo dia. E aí Isaías fala isso, olha, tá vindo aí. E aí, o que ele ia trazer? Proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Não somente algemados fisicamente, mas algemados espiritualmente, porque agora eles iriam conhecer o verdadeiro Criador Yahweh e iria parar com toda aquela adoração a Baal. Vamos continuar. E a pôr em liberdade os algemados, anunciar o ano aceitável de Yahweh. Anunciar o ano aceitável de Yahweh. O que quer dizer isso? Porque quando o Salvador veio, ele disse que voltaria. Ele falou, em 2 dias eu volto. E o Criador tinha que aceitar esse ano. Ele tinha que aceitar essa data. O Salvador deu uma data específica? Não. Mas ele disse que voltaria em dois dias. E um dia para o Criador é 1000 anos. 2 dias, então 2000 anos. Então ele não veio, não deu 2000 anos de lá para cá. Por mais que o nosso calendário foi trocado, nós estamos em 2021, não estamos em 2021 de verdade. Não chegamos ainda em 2000 anos. E o Criador aceitou. Por quê? Porque tem uma mensagem oculta aqui, que é o seguinte: quando o Salvador viesse, tivesse que vir, não pecar, não errar, não fazer nada de errado, lá na tentação do deserto, Satanás ia tentar ele não podia pecar, não fazer nada, ele tinha que passar pela cruz, morrer e ressuscitar tudo certinho. Aí, nesse momento, o nosso Salvador tinha autoridade de dizer qual é o momento que ele voltaria. E o nosso Criador iria honrar o nosso Salvador, e ao Yahushua, me acompanha, iria falar assim: eu aceito, sim, que você volte depois de dois dias e faça justiça. Por isso que está escrito, e anunciar o ano aceitável de Yahweh, o ano aceitável do nosso Criador. E ele falou, depois de 2 dias eu venho, e o Criador aceitou, e a gente sabe que ele vai vir. E o dia da vingança do nosso Ulhin, ou seja, do nosso Deus. Ulhin é o mesmo que Deus, tá? O dia da vingança, se lembra que eu li agora mesmo sobre o sangue? O dia da vingança do nosso
Deus, do nosso reino. A consolar, e aí continua só coisa, olha o que ele iria fazer. A consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Zion estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, olhos de alegria ao invés de pranto. Isso é lindo demais, é maravilhoso esse texto. Olha quanta coisa, todos aqueles que estavam ali jogando cinza na cabeça, ai meu Deus, e agora? Estamos morrendo aqui, faz justiça. Jogar cinza nas cabeças assim e ficar com pano de saco e chorar o dia inteiro, o olho inchado de chorar, era para chamar a atenção do Criador, era o que aquele povo que adorava Baal, que estava arrependido, fazia. Então o Salvador, ele estava falando, eu vou tirar esses olhos de tristeza, eu vou te dar olhos de alegria. Eu vou tirar essas cinzas da sua cabeça e colocar uma coroa. Ao invés de cinza, eu vou colocar uma coroa. Cara, olha essa promessa, que coisa bonita. E vestes de louvor em vez de espírito angustiado, de aquela cara angustiada, aquela cara de tristeza. Meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo? Então vai vestir com vestes de louvor. E isso bate exatamente com uma outra passagem, que é quando o Salvador fala do filho pródigo, que o filho foi lá e se vendeu, levou todo o seu dinheiro, foi lá na cidade, perdeu tudo, se alimentou com os porcos. O que que o Senhor, ou seja, o pai fez? Recebeu ele e vestiu vestes de festas. E botou um anel no dedo dele. Todos aqui se lembram da parábola do filho pródigo, que quando ele foi lá, fez o que era errado, quando voltou, o pai dele foi e pegou e vestiu ele, porque ele estava vestido com roupa de porco, roupa de lavagem. Isso bate com a profecia lá que o Salvador falou na parábola. Ou seja, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, porque aquele homem estava angustiado. Ele falou, vou voltar para casa do meu pai, porque o meu pai ele trata bem os seus empregados. Tomara que ele me aceite como um empregado. E na verdade ele aceitou como um filho. Vestiu ele com vestes bonitas, botou um anel no dedo, fez festa e tudo mais. Vê como uma coisa bate com a outra, né? Ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Ou seja, era o carvalho do Líbano, né? Que eram madeiras fortes, mas essa seria carvalho de justiça. Plantados por Ial para a sua majestade. É um texto lindíssimo esse, falando do nosso Salvador. E o Salvador tinha essa promessa, ele carregava essa promessa nele. Particularmente, eu acho extremamente bonito, lindo, um louvor incrível, até mesmo para fazer numa oração, sempre lembrar que o nosso Salvador está fazendo isso. E o Salvador fez isso? Fez, mas para todos aqueles que acreditam no nome do unigênito Filho do nosso Criador. E por isso que ele fala, todo aquele que acredita no nome Yahushua, não em Jesus, não em Jeová, não em nada disso. Ele falou isso para Nicodemos, que o Filho do Homem desceu à terra e não acreditaram nele. Não acreditaram nele, não acreditaram no nome do unigênito Filho do nosso Criador. Eu vou trazer esse texto falando sobre Nicodemos, que também é muito revelador. Bom, aguarde os próximos vídeos, que eu vou trazer mais vídeos sobre isso.